Boa noite, prezados irmãos. Sejam todos bem-vindos à nossa live, rogando ao Senhor do Universo, nosso Pai, Criador de todas as coisas, as suas bênçãos santificantes sobre todos nós, trabalhadores da Associação Espírita O Caminho da Luz, que o nosso amado Mestre Jesus, através de seus enviados, possa nos assistir nesta noite maravilhosa, a fim de que possamos trabalhar na santa e bendita paz, que assim seja. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. O tema a ser trabalhado nesta noite tem um título de Flagelos Destruidores. Esse tema está contido no livro dos Espíritos, parte 3ª, capítulo 6, da lei de destruição. Nós buscamos outros meios de informar a palavra flagelo, e a primeira definição de flagelo, que todos nós conhecemos, inclusive aqui no nosso querido Brasil, quando da época dos escravos, que os senhores de engenhos, que eram proprietários, quando eu digo proprietário, porque eles compravam, os pobres coitados, nossos irmãos que vinham da África e eram escravizados, era como se fosse animal. Então, chibata, ou chicote usado para fustigar, resgatar ou bater, que era confeccionada com couro de animal seco, que servia de meios para maltratar, corrigir ou punição, que segundo tortura, correção ou punição. Aí terceiro, calamidade, conforme está no livro dos Espíritos, catástrofe ou desgraça pública ou mundial. Ainda nós, como trabalhamos também com a Bíblia Sagrada, procuramos estudar sempre este livro, que nós adquirimos lá nos anos 63, alguns de vocês ainda não tinham nascido, E eu quero lembrar, aproveitar essa oportunidade, que um dia eu estava diante da Assembleia de Deus, onde eu iria levantar a mão para aceitar Jesus, e foi exatamente nesse momento que eu levava a mão para o alto para aceitar Jesus, que veio imediatamente na minha mente: primeiro compre a Bíblia Sagrada, e que eu sempre estudei e vou continuar estudando, além da codificação, porque é tão necessária para todos nós. E nessa questão, no dicionário bíblico, o termo normalmente se refere a uma praga, doença ou calamidade enviada por Jeová como punição. Está contido lá em Número, capítulo 16, item 49. Então, vamos entender que nós, em determinados tempos, os moradores, como nós, temos sempre passado por momentos difíceis na Terra. Então é que a primeira pergunta do livro dos Espíritos,
que a 737, com relação a esse tema, Kardec fez uma pergunta aos espíritos superiores: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? E a resposta dos espíritos: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos se a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento. Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais, daí vem que os qualificais de flagelo, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então, prezados irmãos, a minha querida esposa, quando eu falei para ela que iria trabalhar esse tema, ela disse: mas rapaz, você procura um tema tão complexo, né? Porque as criaturas já estão sofrendo tanto, né? E pelo momento que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro em que vivemos, né? Pela madrugada, eu estava diante do televisor, até porque foi uma necessidade de eu não estar dormindo naquela hora, por volta das 4h da manhã, porque eu seria o instrumento que iria acordar o meu neto Adolfo, que ele ia fazer um concurso lá em Recife, né? E eu fiquei naquele cuidado de acordar ele na hora cedo, para que ele pudesse viajar e chegar lá em tempo suficiente para o desenvolvimento daquilo que ele ia fazer. E nós ouvimos que só nas 24 horas que já se passou, né, pela manhã, na Índia, só na Índia, ontem, foram mais de 400 mil pessoas, mais de 400 mil pessoas afetadas pela Covid. Então, faltando, segundo a reportagem, medicação necessária para esse tratamento, leito, oxigênio, realmente é uma pandemia, né, que está ocorrendo no mundo. E muitos irmãos desencarnando, né? Vocês já assistiram, né? Sendo queimado o cadáver, né? Isso em praça pública, né? Embaixo de um galpão, como nós vimos, é uma situação dolorosa, né? Mas que nós, espírita, que estudamos a doutrina e temos que agradecer ao Senhor do Universo, nosso Deus, né? Sem nenhuma vaidade, aprendemos a fazer isso, porque eu posso ir amanhã ou depois, não sei, quem sabe é Deus. Se eu tiver de ir dessa oportunidade, irei, né? Porque o chamado é muito grande, né? Segundo os espíritos trabalhadores da nossa casa, em uma das últimas reuniões, falou para nós, meninos, que ele trata a gente dessa forma:
olha, ainda vai morrer muita gente. Não estou dizendo isso por uma vaidade, por um orgulho, por uma maldade, não. São lições que nós recebemos da espiritualidade. No final, dizendo o seguinte: tenha o devido cuidado, nada de trabalho presencial, continue da forma que vocês estão trabalhando. Todo cuidado, porque o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Então, se a ciência que está coordenando em alguns países vai muito bem, em outros países meio desmantelado, né? Mas está indo, as coisas estão acontecendo. É que nós precisamos ter o devido cuidado, conforme a ciência nos orienta. Eu, Claudivan, já tomei a segunda dose da vacina, mas continuo com meus cuidados dentro do meu lar, junto com minha esposa. Só dou uma saidinha na rua quando se faz necessário ir numa farmácia ou onde buscar o numerário para fazer a nossa feirinha no banco, e me resguardo dentro do meu lar. Então, esse é o cuidado e nós estamos tratando muito bem, né, dessa forma, conforme a orientação. E como amigo e como irmão de vocês, dentro dessa querida doutrina maravilhosa que Jesus trouxe a todos nós, o Consolador, o Espírito de Verdade, é que eu passe essa mensagem como amigo, que vocês continuem, queridos irmãos, ter os devidos cuidados, né, para que possamos passar dessa fase e um dia estaremos aqui na nossa casa ou em outra casa espírita, nos abraçando, nos dando a mão, né? Se assim for permitido a cada um de nós. Então, vamos adiante com amor e dedicação à causa para que possamos vencer essa etapa. Para fazê-la, ou melhor, a questão 638, para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores. Kardec perguntou aos espíritos superiores. Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Kardec fez isso com o coração bonzinho, né? Com amor à comunidade, né? E veja que os espíritos responderam: pode, e os emprega todos os dias. Que beleza, né? Pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Olha, há pouco eu falei da Bíblia Sagrada e aqui fala significado, flagelo, definição e significado, dicionário bíblico, olha que nós encontramos lá na Bíblia Sagrada. O termo normalmente se refere a uma praga, doença ou calamidade enviada por Jeová. Kardec pergunta aos espíritos superiores
Se Deus não podia modificar essa situação em benefício da humanidade, mas quando informa os Espíritos, pelo atraso ainda do homem na terra, neste mundinho que nós vivemos, né? E se nós, queridos irmãos, observar constantemente nos repórteres que anuncia diariamente, quase todas as horas, né? E vamos sentir na nossa pele como é que anda a humanidade somente aqui no Brasil. Quantas misérias, quantos assassinatos, homem matando mulher, homem matando criança, as drogas que está fluindo, parece que não tem um controle, que o governo não consegue resolver esta situação no país, não só no Brasil, mas também no mundo. São males, prezados irmãos, produzidos pelo próprio homem. E Jesus, o nosso mestre amado, que desceu das alturas e veio até nós, trazendo essa beleza do Evangelho, para que o ser humano terreno pudesse estudar, analisar, mudando o seu comportamento para um estado melhor. Mas, infelizmente, o egoísmo ainda é tamanho, né? A sede de riqueza, sem o trabalho devido, vamos entender, a sede da riqueza, sem o devido trabalho, pelo suor de seu rosto, para conseguir esses meios, porque quando o homem tem de ser rico, é Deus que dá a oportunidade para ele buscar esses meios. É claro que ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que se manifestar de uma forma em busca dessa riqueza. Mas ele nasceu com essa vantagem, com esse dom de ser rico, né? Mas muitas vezes eu posso tratar uma riqueza não como os bens materiais. Eu posso conceder comigo mesmo a riqueza com o bem espiritual. E o Evangelho está no mundo é para isso, para que nós possamos nos apegar com o devido respeito e vontade para crescer cada vez mais na condição de espírito, se tornando criaturas melhores, em busca dessa verdadeira felicidade, que não é o dinheiro que compra a felicidade, mas é o bem-estar espiritual, prezados irmãos. É nisso que nós devemos usar a nossa mente constantemente, fazendo a nossa transformação conforme Jesus nos orientou. E para um melhor cuidado, ele ainda teve essa bondade intensa, grande, que eu não sei medir ainda, de trazer até nós, conforme ele falou para os seus discípulos, aqueles três que estavam próximos dele, que ele pediria ao Pai, ao Deus Criador de todas as coisas, luz primeira, que enviasse o Consolador, o Espírito de verdade, para relembrar tudo o que ele ensinou. E esse Consolador, o Espírito de verdade, nos ensinar a realidade da vida, para que nós possamos nos transformar
para seres benéficos, não só na terra, mas no universo. Foi isso que Jesus trouxe a todos nós. Mas, infelizmente, a humanidade terrena ainda está distanciada dessa realidade. Podemos dizer, entre as demais religiões, mais a doutrina espírita, somos a minoria neste mundo criado e trabalhado, criado por Deus e direcionado a Jesus para que ele pudesse tocar o barco adiante. E assim estamos nós na terra, passando pelo nosso processo de aprendizagem, fazendo as nossas transformações, aquele que quer, mas a maioria são as ovelhas perdidas no tempo e no espaço. Então, mas Deus, nosso Pai de infinita bondade, quer o progresso dessa humanidade. E para tal, uma vez por outra, está trazendo à tona esses momentos de dores, de muito sacrifício, né? Para que a humanidade desperte para a sua própria realidade. Bom, a pergunta 738A. Kardec, mais uma vez, pergunta aos espíritos superiores. Mas, nesse flagelo, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será justo isso? A pergunta de Kardec. Né? Aí vamos ver a resposta. Eu já tenho, mas vamos ler. Durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Ora, conforme tenho dito, a vida do corpo, bem pouca coisa é. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses de que tanto vos queixais. Representam o ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro, os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo, formam um mundo real. Esses, os filhos de Deus, e o objeto de toda a sua solicitude. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo, por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens. O espetáculo é semelhante ao de um exército cujo soldado, durante a guerra, ficasse com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com o uniforme deles. Isso significa, ora, se aquela criatura, vamos trazer para o nosso pensamento, foi aquela criatura que se entregou ao Consolador, ao Espírito de Verdade, com amor, com perseverança, com tolerância, sucessivamente, a morte para ele não é prejuízo. Houve apenas uma mudança de estado. A vida continua. E por que temer a morte? Aqueles que já conseguiram alcançar esse patamar de entendimento vão ser levados pela espiritualidade. Não pensem vocês, queridos irmãos, que os trabalhadores espirituais da nossa casa, das demais casas espíritas, não só do Brasil,
mas de todos os países, outros trabalhadores que pertenceram a demais religiões, as evangélicas e tal, então estão também nesse trabalho como operário de Jesus, a transportar essas criaturas que desencarnaram, cada um para o seu devido lugar. Vamos lembrar daquela mensagem contida no Evangelho. Se um homem que tem um poder aquisitivo e faz uma viagem para a França, por exemplo, ele vai pernoitar as noites que estiverem por lá, os dias, num belo hotel, porque tem os meios suficientes para resgatar as suas dívidas lá naquele hotel, né? Então, aquele que tem menos dinheiro, ele vai para um hotelzinho mais fraco, mas ele teve o pensamento de chegar lá, de visitar a França. E tem o terceiro, que não tem um poder aquisitivo. Esse vai dormir, pernoitar, morar, não enxerga. Vai aquele que vai dormir no banco, como nós estamos acostumados a ver nas grandes metrópoles do nosso país, criatura que anoitece dormindo nas calçadas, é porque não tem a situação financeira para ter uma casa. Quer ver, transformando isso em condição espiritual. Então, aqueles primeiros que nós falamos há pouco, que teve pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pelo seu amor, né, através dessa aprendizagem, fazendo a sua transformação em prol da sociedade, em prol de si mesmo, né, conquistando cada vez mais condições melhores espiritualmente falando, essas criaturas vão viver em cidades espirituais, onde ali eles vão continuar aprendendo, estudando, vivenciando momentos, fazendo viagem para outros mundos no universo com a maior facilidade. Outros que não têm essa mesma capacidade, fica como intermediário, fica numa situação mais baixa, né? Fica nas cidades, aprendendo alguma coisa, mas sem possibilidade de fazer essas longas viagens. E outra, queridos irmãos, infelizmente, temos que trazer à tona. São criaturas que irão para regiões umbralinas, regiões de muitos sofrimentos, infelizmente. Mas é a realidade. Mas essas dores também, nas diversas regiões umbralinas, servem de instrumento para que aquelas criaturas atrasadas, difíceis, teimosas, né, possam sofrer as suas consequências na condição também de aprendizagem, porque Deus é amor. Faz com que a dor toque profundamente no seu eu espiritual, para que ele possa acordar para a realidade da vida de amor. Aí é ele mesmo que pede ao Senhor do Universo a oportunidade de uma nova reencarnação para resgatar os seus erros, os males que praticou a outrem, né, e concluir de etapa em etapa, de acordo com o seu débito, porque Deus também parcela as condições. Deus é bondoso, Deus é amor. E vai parcelando aquele débito para que ele possa, numa devida reencarnação, tirar parte desse débito,
reencarnando por outras vezes, e assim sucessivamente ele vai eliminando aquele débito. E quando termina aquele débito, que alegria tamanha para aquela criatura que vai dizer graças a Deus pela bondade infinita do Senhor dos céus, que me permitiu que eu tivesse a possibilidade de resgatar meus erros, as minhas falhas, o meu desamor. Hoje eu estou contente, feliz, porque consegui pagar os meus débitos. E agora vou usar o meu pensamento para que eu possa continuar fazendo as modificações necessárias, prezado irmão, através do amor, da vontade, de seu interesse próprio de tornar uma criatura feliz no mundo dos espíritos. E Deus, na sua bondade infinita, nos concede essas possibilidades. Por isso eu quero chamar que os nossos erros que cometemos, porque não somos os espíritos felizes, já fora desse tempo de erro, mas que nós estamos vivendo um mundo de prova e de expiações, prezados irmãos, para aprender com os nossos próprios erros. Somos nós o responsável. É ter coragem, é ter a vontade de dizer, eu vou mudar, eu quero ser melhor, eu quero ser feliz. Para isso, além do amor que começa a manifestar essa luz do querer ser melhor, mas é preciso também se educar. Educar buscando o conhecimento. E por isso que este livro dos Espíritos, é uma base fundamental para a nossa aprendizagem. Mas o principiante espírita precisa se dedicar, precisa estudar, não só ouvir, mas cair com os olhos na codificação, buscando essas orientações através do livro dos Espíritos, aí vai para os livros dos médiuns, para entender o que é a mediunidade, porque existem criaturas que trabalham usando a mediunidade por amor ao próximo, para amor consigo mesmo, servindo de instrumento dos bons espíritos. Mas há mediunidade em que é também aplicada neste mundo de provas e expiações de forma errônea, pelo desamor. Pessoas que são médiuns, outros são charlatões, está dentro do mesmo pecado, que vende o seu trabalho não para fazer o bem, que também estava errado se ele recebesse, mas para praticar o mal diante daquele que às vezes não conhece pessoalmente, mas por criaturas ainda distanciadas deste amor, que vai em busca dessas criaturas também, que vive o desamor para praticar o mal contra outrem ou contra outro irmão ou irmã. Infelizmente, é a realidade da vida
do mundo terra, nos dias atuais. Então, o espírita, aqueles que se dizem espírita, têm a necessidade tamanha de aprender, de estudar, de se dedicar ao conhecimento, prezados irmãos. Só assim será transformado. Quer ver? Aprendendo e exemplificando esses ensinamentos. É dessa forma que nós podemos fazer a nossa modificação para o nosso bem-estar espiritual. Vamos mais adiante. Calamidade que diziam os homens, o espetáculo é semelhante ao de um exército que os soldados, durante a guerra, como nós já falamos, ficassem com seus uniformes estragados. Apenas são os corpos, né? Que vai se diluir, e nada se perde, tudo se transforma. O resultado dessa transformação do corpo físico retorna ao espaço na condição de gases, transformando-se em fluidos, que dará vida a outros corpos, e assim sucessivamente. Na vida, como na morte, nada se perde, tudo se transforma. É preciso estudar, aprender e colocar isso dentro de nós com amor. Bom, aí vem a pergunta B. Mas nem por isso as vítimas desses flagelos deixam de o ser. Se considerasseis a vida qual ela é, e quando pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância lhe dareis. Em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-lo sem murmurar. E foi que nós dissemos. Muitos daqueles espíritos que, através dessa calamidade que está existindo no mundo inteiro nos dias atuais, né, dessa pandemia, né, muitos estão desencarnando sem levar consigo o seu bem-estar espiritual. Como nós dissemos, de acordo com a sua condição, vai vivenciar momentos difíceis nas regiões umbralinas e vai um dia voltar para este mundo ou para um mundo, ou, abre aspas, para um mundo primitivo, ou de provas e expiações. Esse é o resultado, de acordo com a condição de cada um. Não sou eu que estou apontando, você vai para isso, você vai para aquilo ali. Está na consciência de cada um de nós. Porque a Terra está programada para se tornar um mundo regenerador. O que significa isso? Um mundo melhor, onde uma sociedade viva melhor, tenha um campo melhor para o seu trabalho, onde o amor se manifesta dentro desse propósito de subir cada vez mais. Quando eu digo subir, eu volto sempre a lembrar, né, Norma Alves? Eu não vou esquecer jamais. Que lição da espiritualidade para com esse velho, ainda teimoso, difícil, né? Mas que eu estou abrindo a mente para estudar, para me apegar a esses ensinamentos. E foi este livro aqui, meus irmãos, está aqui bem pertinho de mim, chama-se Bíblia Sagrada, lá nos anos 63, que eu não aceitava a mediunidade, quando na minha juventude,
não sabia o que era espiritismo. E de repente eu me deparo com uma lição extraordinária. Um homem que caminhava em busca de encontro com outros amigos. Naquela época era tudo assim, uma idade distante. E de repente, cansado, esgotado pela viagem, caiu sobre a terra, colocou a cabeça em cima de uma pedra e entrou num sono profundo. E de repente é como se ele estivesse numa cidade extraordinária, benéfica, bonita. Aí viu descer uma escada lá dos céus, das alturas, e essa escada chegando até onde ele estava. E daí ele via vários espíritos descer e subirem naquela escada. Uma escada, não precisa mais dizer, que desceu do céu, das alturas, alcançando a nossa terra em que vivemos. É muito degrau, né? Não é, Norma? Coitadinho do Claudivan, que começou agora, através dessa mensagem lida na Bíblia Sagrada, e hoje os nossos irmãos queridos estão nos ajudando, né? Menino, é assim, faça dessa forma, né? E a gente vai aceitando, vai mudando os nossos pensamentos, né? Mas hoje eu digo, queridos irmãos, para subir essa escada é preciso vontade, dedicação e amor para chegar lá. O que eu quero dizer com isso? É que aproveitemos a oportunidade que Deus nos concedeu da nossa vivência nessa terra, mundo de prova e de expiações, e que possamos, através dessa beleza dos céus, que desceu até nós, como a Bíblia Sagrada, como este livro dos Espíritos, o livro dos médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, céu e inferno, a Gênese. É preciso vasculhar, é preciso estudar, é preciso trazer a coisa para a razão, para o nosso pensamento. É aquele dinheirinho que nós vamos juntando a todo momento, quando nós nos dedicamos a isso. Mas isso só precisa de vontade, de amor, de dedicação, né? Para que a gente possa, o amor se manifestando em nós mesmos. Dizer, eu quero ser, eu quero aprender, eu quero crescer. E com nossas benesses diante da população, sem orgulho, sem vaidade, criatura simples, devemos continuar criaturas simples, sem nenhuma vaidade, mas com respeito, com amor e dedicação. É claro que muitas vezes nós não podemos usar um amor ao nosso próximo quando aquele próximo não quer ser o nosso próximo, né? Então, mas que devemos ter a responsabilidade, a consciência tranquila, que Deus nos deu uma voz, nos deu um pensamento, para que nós possamos, naquele momento em que nós vamos deixar o corpo pesado em cima de um colchão, numa cama, e vamos fazer as nossas viagens espirituais, né? Dependendo da nossa condição espiritual. Mas antes dessa mudança, do dormir, do acordar, vamos elevar os nossos pensamentos por amor à humanidade, que todos são filhos de Deus. É por isso que eu trago sempre a escada, que um como eu estou botando o pé no primeiro degrau, e sei que é longínqua a quantidade, a distância, mas
Já botei. E nesse botar o pé no primeiro degrau, nós temos, prezados irmãos, a responsabilidade de não só agradecer a Deus e pedir a Deus as benesses para os nossos familiares, os mais próximos, né? A todos eles, mas pelos nossos amigos e também para os nossos inimigos. Foi assim que Jesus ensinou. Amai os vossos inimigos. Como é difícil, hein? Você não aceitar uma determinada pessoa ou pessoas, você não aceita, está lá no seu ego. Eu não aceito aquela criatura, por que é que eu vou rezar por ele, vou orar por ele? Meus prezados, como somos pobres ainda, né? Que tristeza. Mas a doutrina nos serve a água que Jesus ofertou à mulher samaritana. Se vós beber da água que eu tenho que dar, está lá o poço, jamais voltarás a ter sede. Quando nós temos essa compreensão, então amamos, que queira ou não, a todas as criaturas, porque estamos aprendendo e sabemos que é uma realidade da vida. Perde por todo. Ora, se Deus, que é Deus, o ser superior a tudo, dá essas oportunidades para que a criatura repense o seu estado espiritual pelas mazelas que eles mesmo criaram, e diz assim: pela tua situação, tu vai para um lugarzinho ali chamado de quê? Regiões umbralinas. Vou te dar um tempo para viver ali, alguns anos, ou até milhares de anos, dependendo do caso de cada um. E Deus depois abre uma porta novamente e diz: Claudivan, que tanto pecou, vou dar uma oportunidade para ele retornar para a terra de novo, ou para o mundo de prova e expiação, que não seja a terra já na regeneração, né? Aí eu fico distanciado desse mundo terra, aí vou viver em outra casa, em outro mundo de prova e expiações, apenas de aprender, ou me dedicar ao estudo com mais vontade, com mais amor, com dedicação, para o nosso melhoramento. Aí eu vou aprender as lições. Aí vou aprender a pedir pelos nossos inimigos. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Era tão ignorante, tão rude como eu. Mas hoje eu elevo os meus pensamentos a Ti, Senhor, para pedir pelos nossos irmãos. Eles são Teus filhos. São aquelas ovelhas desgarradas do rebanho. Mas que lição extraordinária Jesus nos ensinou. Dizendo: eu vou em busca das ovelhas perdidas. Jesus, o nosso mestre. E quem somos nós, não é? Quem somos nós? Então, em vez da mágoa, faça uma prece por aquela criatura. É simples, né? Agora, use as palavras com sentido, com amor, com dedicação para aquela criatura. Porque lá na frente, ele vai acertar o caminho. Ele vai aceitar o conselho. Retorna e aprende a lição, e depois eu vos abraçarei. Oh, que coisa linda! Bom, oh meu Deus, as horas estão se passando rapidamente, apenas 8 minutos. Vou apenas ler um trechinho aqui. Venha por um flagelo a morte, ou por uma causa comum,
ninguém deixa por isso de morrer. Desde que haja soado a hora da partida, a única diferença em caso de flagelo é que maior número parte ao mesmo tempo. Se, pelo pensamento, pudéssemos elevar-nos de maneira a dominar a humanidade e a abrangê-la em seu conjunto, esses tão terríveis flagelos não nos pareceriam mais do que passageiras tempestades no destino do mundo. Eita norma! Inês Cristo, hein? Aí vão dizer, isso é vaidade, eu não tenho amor ao próximo, estou vendo as criaturas morrendo, estou sorrindo, contente, feliz da vida. Meus irmãos, não é bem assim, né? A gente está sabendo, na condição espírita, que são apenas mudança de situação por uma necessidade bem maior e que as benesses virão depois. Esse é o amor de Deus, nosso Pai de infinita bondade, para com todos nós. Nós é que temos que aprender a ser mais humano. Bom, o bem que dele resulta, só as gerações vindouras o experimentam. O bem que deles resulta, só as gerações vindouras o experimentam. O que vai ser isso? Mundo de prova e expiação, mundo de regeneração. Se sai do mundo de prova e expiação e viaja para o mundo espiritual. Aqueles que conseguiram passar nas provas, nos testes, retornarão para a Terra na condição de mundo regenerador, onde uma sociedade mais feliz, né? Você vai vivenciar esse momento dentro da sociedade com mais felicidade. Não esse momento que nós estamos vivendo. Eu, pela madrugada, como é bonito, eu estava assistindo umas mensagens lá da África do Sul, que no passado os africanos, coitados, era muita dor, era muito sofrimento, né? Mas aí os países caíram, né, contra aquele governador, aquele presidente lá, e entrou um que passou 27 anos numa cadeia. 27 anos. Mais um ótimo administrador. Retornou e foi eleito novamente presidente daquela região. E hoje todo mundo agradece. Uma coisa sem vaidade. Eu observei que um senhor aqui do nosso Brasil, se diz evangélico, Edir Macedo, está fazendo um trabalho muito benéfico, né, naquele setor, na África do Sul. A gente não deve, por outro motivo, não, observar o trabalho que ele está fazendo naquela região, tornando as criaturas felizes, né? Bom, cada um tem a sua maneira, tem o seu jeito de trabalhar, e assim sucessivamente. Então, meus irmãos, falta apenas 4 minutos. Comecei faz 10 minutos. Não me cansaria de aprender mais. Mas eu não sou aquele orador que faz vocês descer a lágrima, não. Como eu disse, tenho vontade de trabalhar, sou espírita, mas estou com meu pezinho no primeiro degrau, viu, gente? Quem sabe que lá no futuro, ainda distante, eu tenho uma capacidade mais extraordinária para que eu possa manifestar aquilo que está dentro de mim numa condição bem melhor. Mas, com isso eu vou rogar a Deus, nosso Pai de infinita bondade,
que Ele mande um guia para mim, Claudivão, embora eu já tenha um guia, né? Que esse guia possa me orientar cada vez mais, para que eu possa afastar de mim os meus erros, minhas falhas, meus atos que são desagradáveis, mas que eu não vou esquecer, nessa condição, de pedir pelos nossos irmãos. Que Jesus abençoe a todos vocês, que os fortaleça, que os ampare, que dê a coragem e a vontade, né, de crescer cada vez mais no caminho da vida, que será a felicidade futura de cada um de nós. Mas para tanto é preciso esforço, a vontade de chegar lá. E Deus, amor supremo, Criador supremo, vos abençoe a todos vocês, a todos os seus familiares, e que abençoe essa humanidade brasileira e do mundo, para que nós possamos um dia dizer: eu aprendi naquela terra bondosa que Deus criou para todos nós. Muita paz e até a próxima oportunidade.